Bom, boa noite a todos. Tá? Meu nome é João Batista, professor da Universidade Federal do Sul da Bahia. Hoje nós somos componente em mudanças climáticas, né? Aqui, mais voltado para a licenciatura em ciências ambientais. E aí, hoje nós temos a participação do professor Frederico, que vai falar sobre as vulnerabilidades socioambientais no contexto de emergência climática. Tá? De antemão, já agradeço ao professor Frederico pela contribuição. Né? O mestrado vai fazer uma série de explanações. Né? Eu comecei fazendo falei uma parte básica sobre o sistema climático, sobre condições meteorológicas. Depois eu fiz uma fala só sobre as questões hídricas e uso do solo aqui, e questões de mudanças climáticas também, referente a essas questões hídricas aqui no contexto. O professor David vai falar sobre questões socioambientais, Guinever vai falar do panorama político, né? O professor Anders vai falar um pouquinho sobre a ameaça de espécies, e a gente fecha com Taina, que vai falar sobre educação climática. Tá? Então, uma série de contribuições de cada um atuando em uma diversa área, porque o tema é multidisciplinar e sempre tem pesquisadores diferentes atuando em diferentes temas envolvendo, né, a mudança do clima. Tá? Então, de antemão, já agradeço, Fred, pela contribuição aí. Tá bom? Eu vou fechar meu microfone, minha câmera, você pode iniciar aí, tá? Obrigado. Beleza, João, obrigado aí também pelo convite. E a turma, pena que aqui não tem como o pessoal abrir as câmeras, né? Eu queria ver os rostos aí de vocês para a gente ir dialogando junto. Então, pessoal, boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, eu também não estou lembrando muito do nome de vocês, mas enfim. Atuo aqui também no campus Paulo Freire, mais no Centro de Formação e Desenvolvimento Territorial, né, nos bacharelados, mas a gente também atua de vez em quando na licenciatura. E a ideia, a partir do convite do professor João Batista, é conversar um pouco sobre vulnerabilidades, né, socioambientais. É um tema que a gente tem aí há algum tempo já trabalhado. E aí, a minha proposta, hein, João, eu não queria passar, eu acho que 8h30 no limite, assim, né, para não ficar uma coisa maçante. Fiz uma apresentação, nem sei quantos slides tem, mas assim, muita coisa ilustrando, né, que eu acho importante, trazendo imagens. E a gente vai fazendo um diálogo, gente. Queria combinar com vocês de não ser uma apresentação de eu ficar só falando aqui. Quem quiser levanta a mão ou abre o microfone, coloca questões, dúvidas, observações que vocês tenham. Acho muito importante, assim, porque cada um tem a sua experiência pessoal, né? E a gente tem passado por fenômenos importantes aqui no território. Infelizmente, né, nesse contexto de mudança climática, algumas cidades ou regiões, né, mesmo no interior, com muita chuva, às vezes alagamento, e outros, especialmente quem lida com a agricultura, com secas também em períodos mais extensos, né? Ou seja, mostrando para nós que parece que esses padrões de fato estão mudando, que não, a coisa não é tão longe ou distante no tempo quanto a gente imaginava. Então, a ideia é a gente passar um pouco, pessoal, já avançando aqui, o roteiro que eu propus, e talvez eu repita algumas coisas, mas eu vou fazer bem rapidinho, porque eu imagino que o João já tenha tratado com vocês. Um pouquinho das bases físicas, causas e impactos das mudanças climáticas, né? A situação atual em termos do contexto internacional e também nacional, em termos de emissão, né, que é, digamos, um dos principais indicadores que a gente utiliza hoje para avaliar, né, o impacto das sociedades humanas na mudança do clima. E aí, sim, né, as vulnerabilidades socioambientais, alguns elementos dessa discussão da vulnerabilidade. E também, ao final, uma coisa que eu tenho tentado desenvolver há algum tempo, isso talvez vire até alguma coisa no futuro, algum texto, o que a gente pode fazer, né? O que é possível se fazer aqui nesse território a partir das vulnerabilidades identificadas. Então, esse é o roteiro que a gente vai ter esse bate-papo aí de 1 hora e meia, e que nós vamos, então, conversando sobre isso. Bom, com relação às bases físicas, causas e impacto da mudança do clima, o próprio IPCC já há muito tempo, né, esse relatório. Mas aparece uma barrinha aqui, João. Você sabe como é que tira isso? Bem no meio da apresentação. É onde eu posso. Deixa eu ver se eu consigo mexer.
Não tem barrinha aqui não, tá? Não, então, para mim aparece com texto, para editar aparece apresentação. Então, a barra na lateral, não é isso? Não, bem quase no texto, assim, embaixo do texto, que me atrapalha, inclusive, de ler. Com borracha, com mãozinha, com não sei mais o que. É, Eu tinha geralmente, visto. geralmente fica uma barra na direita. Isso. Deixa Eu eu só ver se eu sempre consigo. achava que todo mundo via, mas não, eu não estou vendo, Ô, não. professor, eu acredito que se o senhor colocar em modo de apresentação, não vai aparecer, não, professor. Que eu acho que aí tá como arquivo editável. Aí Mas, aparece mesmo, tá? engraçado, mas é PDF que eu subi. Ele Ixi, não aí tem. lascou. Já está no modo de apresentação. Deixa eu ver uma coisa, ajustar a largura. Ele aumentou. Para vocês também ou não? Sim, senhor. Aumentou, não dá pra ler mais não. Aumentou, mas não dá para ler. Pois é. Então piorou a situação. Tá, como é que eu volto aqui agora? Espera aí que não vamos conseguir. Quer que eu volte para você aí? Voltei a apresentação, mas voltou nesse modo, né? Espera aí, deixa eu... Estranho, ele aumentou. Ah, agora sim. E você que regulou aí? Foi. Tá, então melhorou, porque aí saiu inclusive a barrinha que estava me atrapalhando. Ótimo. É porque a barrinha tá comigo agora, entendeu? Ah, tá. Então eu não consigo, porque ela estava em cima. Agora eu não consigo passar. Você que vai ter que passar então. Tudo bem. Porque sumiu aqui o tracinho. Se você quiser devolver aí, eu mexo aqui. Bom, gente, então o IPCC já há algum tempo, né? Ele define a mudança do clima, que a gente chama, né? Mudança climática. Para mim, peraí, voltou grande de novo. Deixa eu. É que você mexeu, você tem que clicar de baixo ali no ajustar, tem um botão lá, ajustar largura, né? Você clica no ajustar largura embaixo, ele faz esse movimento. Tá, devolve para mim, só para eu ver então o que que eu. Deixa eu ver aqui. Embaixo, canto inferior direito, tem duas setinhas, uma para cada lado, dois colchetes. Aí lá, ajustar largura, chama. Ah, tá, voltou. A Agora barrinha. essa barrinha eu não sei como tirar, tá? Deixa ela aí, tá bom, não tem problema. Então, gente, mudança do clima, como vocês já devem estar sabendo, né? Qualquer mudança no clima ao longo do tempo, seja devido à variabilidade natural ou como resultado da atividade humana. Esse é um conceito que vem já o IPCC construindo nos últimos 30 anos, né? A Convenção Quadro da ONU é de 1992, então já está com 33 anos. E desde então, o IPCC, que foi criado ainda na década de 80, mas vai aprimorando essa discussão, especialmente nos seus relatórios de avaliação, que são liberados a cada 5, 6 anos, né, em média. Até cerca de 2005, 2006, havia ainda um debate sobre a causa das mudanças climáticas contemporâneas. Então, havia margem ainda para debater, bom, as forçantes radiativas, elas são naturais ou são causadas pela atividade humana? Havia ainda digamos, um dissenso. A ciência não tinha produzido um consenso ainda de que o IPCC em seus relatórios publicasse uma assertiva, né? Ou seja, ser taxativo. A mudança do clima é causada pela atividade humana. Isso muda nos relatórios de 2006 em diante, especialmente com as novas evidências que acontecem, e se observa que qualquer simulação que se fazia com, digamos, ou seja, retrocedendo atrás a temperatura média da superfície do planeta Terra, digamos, as simulações elas não davam de forma coerente se utilizasse somente forçantes radiativas naturais, como explosões solares, como atividade vulcânica, né, proximidade ou não com o Sol. Então, nada disso remontava a variação de temperatura que houve ao longo do século XX. Mas quando se inseria as forçantes radiativas causadas pela atividade humana, né, emissão de gases de efeito estufa, por exemplo, albedo, etc., a temperatura ela batia exatamente como foi o comportamento da temperatura ao longo do século XX. Então, isso trouxe uma segurança, tanto é que o IPCC ele sempre publicou
os resultados com probabilidade de ser. Então, você tem um percentual de probabilidade. Esse valor ele passou a ser muito próximo a 100% do relatório de 2006 para hoje. Então, mesmo que o conceito ele traga a possibilidade de que a variação seja também natural, obviamente, porque a variação do clima, mudança climática, já aconteceu várias vezes ao longo da história geológica do planeta. Isso não é novidade para o planeta. Mas o que diferencia o fenômeno atual dos anteriores é que a espécie humana tem um papel preponderante nesse aumento da temperatura, né? Então, essa já é uma questão muito bem equacionada. Por um lado, infelizmente, né? Mas a gente tem a certeza de que hoje são as atividades humanas que causam de forma inequívoca o aquecimento do planeta, né? De que forma? Por meio das emissões de gases de efeito estufa, principalmente. Nós vamos ver alguns dados daqui a pouco, né? Então, a alta confiança, essa é a forma que o IPCC projeta, né? Então, esse é o relatório de 2023, é o último grupo de relatórios que saíram agora. Então, alta confiança de que as emissões globais de gases de efeito estufa aumentaram devido ao uso pelas sociedades humanas de energia, mudança do uso da terra, estilos de vida e padrões de consumo e produção. Então, essa é uma questão que já está bem equacionada. E isso, esse gráfico, ele mostra, né, como é que se deu esse aumento de temperatura ao longo, digamos, nas últimas décadas do século XX. A gente observa, então, essa média anual, desde 1967. Recentemente, a gente passou de 1,5, aliás, graus Celsius, agora no ano de 2024. Eu acho que foi dezembro de 24. Pela primeira vez, nós ultrapassamos o aumento de 1,5 graus Celsius. O último dado aí está muito pequenininho, acho que é 23. Isso, 2023. Isso traz para a gente, pessoal, desafios gigantescos, porque o Acordo de Paris, que tem 10 anos, né, que foi definido em 2015 na COP, na Conferência das Partes de Paris, o que ele definiu como um limite? Até o final desse século, nós deveríamos limitar o aumento da temperatura em 1,5 grau. Nós estamos falando de 2025, nós já batemos 1,5 grau de aumento da temperatura média do planeta, considerando os valores de temperatura pré-industriais. Então, vamos colocar 200 anos atrás. Então, essa é a média, digamos, a linha de base que se fala, né? Temperatura pré-revolução industrial e hoje. Então, nós já ultrapassamos esse aumento de temperatura. O que fica evidente por meio do que a gente tem visto, né? Esses eventos e o próprio aumento da temperatura. Bom, reforçar uma questão que é muito importante, né? Que a mudança do clima, né? Que a gente chama hoje de emergência climática por conta da sua importância e necessidade de resolução, ela não é um fenômeno, digamos, isolado que acontece do nada, né? O que nós estamos fazendo, as sociedades humanas, são intensificar um fenômeno que é natural e é muito importante para o planeta Terra, que é o efeito estufa. Então, o efeito estufa, como vocês sabem, é esse grande cobertor de gases que recobre o planeta, né? Metano, óxido nitroso, vapor d'água, hexafluoreto de enxofre e outros tantos gases de efeito estufa de menores concentrações na atmosfera, mas que são muito importantes para quê? Aprisionar o calor que seria devolvido para o espaço. Então, esse grande colchão de gases, ele retém parte do calor que iria ser refletido de volta para o espaço, fazendo com que a temperatura média do planeta... Alguém sabe, gente, qual a temperatura média do planeta aí? Na superfície do planeta Terra? Quem souber, fale. Não? Por volta de 16, 17 graus Celsius, em média. Se não houvesse o efeito estufa, essa temperatura seria negativa. Menos 15, menos 20 graus Celsius, a média, né, obviamente. Então, imagina uma média negativa, porque o planeta praticamente seria todo muito frio. Então, o efeito estufa ele é um fenômeno natural fundamental.
as pessoas às vezes confundem falar que a mudança do clima é efeito estufa. Não, não é. A gente está intensificando o efeito estufa. Nós estamos aumentando esse cobertor de gases por meio do quê? Aí essa figurinha que eu gosto muito de usar, ela mostra exatamente isso, né? As causas das mudanças climáticas. As emissões de gases de efeito estufa, né? Então, as indústrias, automóveis, o funcionamento das cidades de forma geral, o desmatamento, mudança no uso e ocupação do solo. A gente tira um carbono que estava preso, muitas vezes em reservas de petróleo que levam milhões e milhões de anos para serem produzidas, e nós estamos simplesmente lançando isso na atmosfera em questão de décadas, né? Até o século XIX, gente, veja, muito pouco tempo, 150 anos atrás, a gente não usava petróleo. O século XX foi o século do petróleo. A gente suga por meio de canudinhos, é essa mesma analogia. Então, a gente coloca sondas lá no fundo do oceano, retira esse petróleo, processa ele, refina e a gente queima para fazer os carros andarem, né, as cidades funcionarem, aquecimento, especialmente nos países ricos, se utiliza muito para aquecimento. E no Brasil, principalmente, o desmatamento é o grande vilão em termos de emissão de gases de efeito estufa. Então, esses gases, CO2, metano, óxido nitroso, hexafluoreto de enxofre, eles vão para a atmosfera e vão causar uma série de consequências, né? Que é o que a gente chama desses efeitos aí das mudanças climáticas. O principal deles, né, aumento da temperatura, que vai levar ao quê? Aumento do nível do mar, a gente tem visto aumento dos eventos extremos, redução de precipitação em algumas regiões, aí o professor João Batista sabe bem disso, tudo isso, e aumento em outras regiões, ou seja, alterando toda a dinâmica de circulação atmosférica, tanto dos próprios gases de efeito estufa, quanto da água, que é fundamental para a nossa existência, para a economia. Isso vai impactar na vazão dos rios, que vai impactar na geração de energia, especialmente no Brasil, que é um país que gera energia elétrica, né, a partir da hidroeletricidade. E com isso, uma série de eventos em cascata vão acontecer, tanto no ambiente natural, nos ecossistemas, quanto nas cidades e na sociedade de forma geral, né? Ou seja, alagamento de regiões, né, costeiras, modificação da dinâmica desses ecossistemas, perda de rendimento agrícola. A Embrapa tem muitos estudos, há 10, 15 anos para cá, que já mostram que a tendência é que muitos alimentos que eram produzidos em determinadas regiões vão parar de ser produzidos, porque a temperatura vai mudar. Então, por exemplo, se o café é produzido hoje aqui no sul da Bahia, né, a gente sabe que tem um café Conilon aí, que é mais rústico e é produzido aqui, a temperatura aumentando, pode ser que o limite de latitude do café comece a ir mais para o sul, porque vai começar a aquecer mais, ele não consiga ser produzido aqui. Então, milho, soja, tudo isso hoje já tem projeções e modelos indicando que vai ter modificações. E aí vocês imaginam toda a relação que isso tem com a nossa alimentação, né? Gerando insegurança alimentar, alterando o bem-estar da sociedade, etc. Efeitos na pesca, migrações. Então, todos esses eventos em cascata que as mudanças climáticas já têm causado vão e trazem contextos de grande vulnerabilidade para muitas regiões. Isso quer dizer que regiões onde se tinha um regime de chuva mais estável e que tinha a possibilidade de produção alimentar, tem deixado de ter essa disponibilidade hídrica da forma que tinha, reduzindo, assim, a produção de alimento e mesmo a produção industrial, que depende também da água. Então, são efeitos em cascata. Esse é um grande, digamos, problema que a gente se meteu enquanto sociedade global e que a solução tem sido bem difícil, né? Porque tem que mudar muitas dinâmicas na sociedade para a gente conseguir dar conta desse problema. Nós vamos aprofundar um pouco mais aí ao longo dessa aula. Então, gente, consumo de combustíveis fósseis é a principal causa das mudanças climáticas, né? É a queima desses combustíveis fósseis e lançamento de toneladas e toneladas, especialmente de dióxido de carbono, mas também de metano na atmosfera. E a mudança no uso da terra, no caso de países como o Brasil, por exemplo, né, que tem alterado
o carbono que estaria preso nas florestas. Bom, internacionalmente, já se discute, pessoal, algumas décadas, né? Desde a década de 90, tem se discutido como é que a gente resolve esse problema, esse pepino das mudanças climáticas, né? Essa era uma questão que, se a gente tivesse resolvido ela na década de 90, 1990, é bem possível que hoje nós não estaríamos nem discutindo mais mudança climática. No entanto, ano após ano, os governos, né, nas conferências das partes, que eu imagino que a professora Guinevé vai tratar com bastante profundidade aí, eu não vou tratar muito desse tema, nas conferências das partes, anualmente, ocorrem discussões a respeito de como resolver a questão das mudanças climáticas. Inclusive, esse ano vai ser no Brasil, né? Então, no final do ano, a COP30 vai ser lá em Belém, um evento que está sendo muito esperado, porque em uma perspectiva muito interessante, ao mesmo tempo que agora os Estados Unidos saíram, né, do Acordo de Paris, então, do Acordo de Paris e da Convenção do Clima. Então, nós temos aí um problema, porque um dos principais emissores, né, e o, digamos, país mais rico do planeta resolve sair desse acordo, que vai trazer uma série de consequências. Enfim, a solução para a mudança do clima, ela passa por dois caminhos. Por um lado, nós temos que mitigar as emissões de gases de efeito estufa. O que é isso? Reduzir as emissões. Nós temos que mudar a curva de emissão de gases de efeito estufa para que ela se torne decrescente e, quem sabe, até zere. A gente pare de emitir gases de efeito estufa. Então, essa é a tarefa mais urgente possível, reduzir as emissões, porque nós vamos na causa do problema, né? Nós vamos na causa do que está causando a mudança do clima. Por outro lado, a mudança do clima já está acontecendo, então nós vamos ter que nos adaptar também a ela. Por exemplo, onde chovia muito e não chove mais, como é que nós vamos fazer? Criar cisternas, criar estratégias para reduzir as vulnerabilidades? Onde chovia pouco, agora a chuva está sendo concentrada, eventos extremos, chove muito em pouco tempo, não tem infraestrutura urbana que dê conta da água que passa por ali, a água passa, alaga tudo. Nós vamos ter que nos adaptar. Então, a adaptação é um outro, digamos, outro lado da moeda, né? Por um lado, é preciso mitigar, por outro lado, se adaptar, que é nós aumentarmos a capacidade de adaptação das sociedades e a resiliência, que é a capacidade nossa de passar por eventos, né, perturbadores e conseguir manter a determinado sistema em funcionamento. E o desafio grande também, gente, que nós temos que passar entre esses dois caminhos é a redução das desigualdades sociais, né? Não tem como a gente mudar essa lógica que está acontecendo hoje na sociedade, das emissões de gases de efeito estufa e das vulnerabilidades, sem nós tratarmos da desigualdade social, que infelizmente tem crescido cada vez mais nas sociedades, né, as principais sociedades aí do planeta, os principais países. Então, esse é uma questão urgente também, é a questão da redução da desigualdade, porque com isso a gente pode ampliar as possibilidades de adaptação e de retirada das pessoas de condições inadequadas. Diga, João. Só fazer um complemento aí, você falou da questão dos acordos que tem no panorama político, né? Hoje eu estava escutando um podcast a respeito da eleição do Trump, né? Aí os Estados Unidos, né, que é um dos grandes emissores de gases de efeito estufa, junto com a China hoje, são os dois globais, os dois maiores emissores, né? Com a política negativa que o Trump vai aplicar à questão das mudanças climáticas, eu vi um podcast falando sobre a Europa, né, que a perspectiva é que em 2050 não vai ter nenhum país europeu entre as 10 principais economias do mundo. Né, e aí vai diminuir a influência europeia. E isso eles estão com medo, porque quando o Trump nega a questão das mudanças do clima, ou, por exemplo, o Acordo de Paris, o Protocolo de Quioto, né, para você reduzir as emissões, aplicar mecanismos de desenvolvimento limpo, quando você nega, você fala que não vou usar, e isso barateia o seu custo de produção. E é óbvio, vai baratear, porque você não vai se preocupar com isso. E isso causa uma pressão nos outros países.
Isso é muito ruim, porque assim, o efeito já está aí. Né? Até passei os relatórios na última aula para os alunos, né, para eles darem uma olhada, o último relatório que saiu. E se cria uma pressão muito grande na questão de produção, é uma produção mais barata, né? A China é um exemplo, uma produção muito barata. A China é um dos países maiores emissores também que nós temos hoje, por conta da produção, em larga escala, e tudo é tudo chinês, a gente quer um custo barato das coisas. Isso vai, nos próximos 4, 5 anos, vão ser muito determinantes para a política do clima mais à frente, que vai criar essa pressão tão grande. Novamente, já foi criado um tempo atrás, quando pela primeira vez, o Biden melhorou essa perspectiva, mas os acordos políticos são muito importantes nessa plataforma, nesse panorama aí. O professor Fred vai falar um pouquinho da desigualdade social, que é um dos grandes entraves que você tem aí na sociedade, né? Quem vai sofrer mais não é quem ganha mais, não. Não são os países mais ricos, não. São os países que menos mudaram o clima. Né? Esse é um dos grandes problemas da mudança do clima aí, na questão da desigualdade social. É isso, João. É interessante a observação. Eu tenho lido algumas coisas sobre essa questão, especialmente nos Estados Unidos, né? Quer dizer, hoje a China já é a maior emissora de gases de efeito estufa. Os Estados Unidos vem em segundo, mas se a gente olha as emissões históricas, os Estados Unidos é o maior emissor, né? O século XX todo, somado, ele é o maior contribuinte para as emissões de gases de efeito estufa no planeta, ou seja, o principal responsável, então, né? Nesse sentido, em termos de negociação. Ele saindo do Acordo de Paris é um baque gigantesco. Ele é um grande, a gente fala, player, né? Do mercado internacional, o maior player, maior PIB do planeta, maior emissão, uma das maiores emissões. Mas, por outro lado, o que nós temos visto também? E aí, tratando um pouco da COP30, que vai ser aqui no Brasil no final do ano. A sociedade civil e o nível subnacional nos Estados Unidos é muito, digamos, ativa também. Então, já tem uma coalizão de governadores de estados se organizando para vir para a COP, independentemente do Trump. Então, veja, é claro que ele causa um estrago, mas ele acaba sendo minimizado quando a sociedade civil e esse nível subnacional, estados importantes, o governador da Califórnia está montando uma grande aliança, a Califórnia acabou de passar por aqueles incêndios gigantescos, eles sentem na pele. Então, não é assim uma coisa, né, utópica, não, eles sentiram na pele e têm visto ano após ano esses incêndios aumentarem. Então, o cara quer contribuir, ele não quer ficar para trás, por quê? Porque a sociedade lá da Califórnia está cobrando ele é o governador. Então, ele vem e está puxando vários outros governadores que virão. As instituições também não governamentais dos Estados Unidos, muitas já estão marcando presença. Então, assim, me parece que a realidade vai impor ao executivo dos Estados Unidos, né, no caso agora o Trump, uma situação bastante complicada, porque essa situação, vamos pensar no Katrina, que aconteceu lá atrás, o furacão, essas questões voltando a acontecer e ele tirando investimento, o preço político desse tipo de coisa costuma ser muito alto também, né? Então, pode ser que a realidade faça ele ter que voltar atrás. Enfim, mas o estrago é grande. E quando você fala, e aí é muito interessante a questão econômica, né? Há uma dinâmica já mundial, com exceção dos grandes países produtores de petróleo, obviamente, que não querem sair disso, né? Querem continuar emitindo gás de efeito estufa, explorando petróleo para ganhar dinheiro. E os Estados Unidos querem manter, tanto é que o slogan do Trump é drill, baby, drill, né? Perfure, querida, perfure, é para perfurar mesmo, foi campanha dele, ele disse isso essa semana, inclusive, e querem continuar nessa dinâmica que é o que está aí, é o mais do mesmo, né? Você não precisa de mudar muita coisa, e ele já inclusive, mudou o investimento lá. Só que há, por outro lado, países como o Brasil e a própria China. É interessante que a China foi um dos maiores emissores de gases de efeito estufa e de poluição atmosférica regional final do século passado, 1990, por aí. Isso mudou radicalmente. A China construiu uma termoelétrica por semana, até 10 anos, 15 anos atrás. Você imagina o que é isso? Termoelétrica joga um monte de CO2 para a atmosfera. Eles passaram a ser os maiores construtores de parques eólicos. Então, tem contradições nesse processo. É muito interessante a gente analisar
e aí talvez a gente possa aprofundar depois, ou na próxima aula aí com a Guinevere também, mas há contradições, assim. O Trump causa um estrago grande, mas a sociedade norte-americana é mais do que o Trump. Então, acho que é uma questão aí que dá para explorar também. Bom, e aí falando um pouco, continuando esse papo, falando um pouco do contexto atual. Como é que está hoje o cenário das emissões? Para a gente entender esse panorama, né? Emissão global de gases de efeito estufa, pessoal. Então, aqui nós temos todos os gases de efeito estufa, todas as fontes, né? Nós vamos ter tanto mudança no uso e ocupação do solo, que é a parte cinza escuro embaixo. Depois, nós está muito pequeno, eu vou abrir minha apresentação aqui para eu conseguir enxergar. Vocês podem aumentar aí, gente, a apresentação de vocês, hein? Eu acho que cada um muda a telinha, né? Para ficar maior. A mudança do uso do solo, acho que é a verde, não? Mudança no uso do solo, peraí. Então, tá certo. CO2, é claro, é o cinza. Mudança no uso do solo, lá em cima é o que está no alto, verdinho, né? Depois vem os gases de refrigeração, os gases F em amarelo, algo assim, laranja. Depois, óxido nitroso em azul. Depois, o metano em cinza claro. E o CO2, que é o principal emissor de gases de efeito estufa, fóssil. Então, que vem da emissão da queima de combustíveis fósseis. Então, nós temos, vejam, de 1990 até hoje, o dado é de 2022, o último, nós temos um aumento contínuo das emissões. Em 1990, a gente já estava discutindo a mudança do clima, mas nós não conseguimos limitar as emissões. Eram 37 gigatoneladas de CO2 equivalente, ou bilhões, né, de toneladas de CO2 equivalente, passou para 41, 51 e hoje é 54,5 gigatonelada de CO2 equivalente. O CO2 é o principal responsável por essas emissões de origem fóssil. Então, esse é o quadro nacional. Mundial. João, você está com a mão levantada, é isso? Ou ficou? Se quiser falar, não precisa nem levantar a mão. Você abre o microfone, porque eu estou abrindo a minha apresentação para conseguir ler melhor. Bom, então esse é o quadro que nós temos. Emissões aumentando. O problema está cada vez mais grave, mas as emissões não cessam o seu aumento, tendo uma participação, obviamente, aí, mais de 60% é a parte cinza escuro, é emissão de CO2 pela queima de combustíveis fósseis. Se a gente observa, gente, os países do G20, recentemente, final do ano passado, teve um encontro do G20, que o Brasil, inclusive, liderou, foi aqui no Brasil. 76% das emissões de gases de efeito estufa são dos países do G20. Então, está aí essa figura que mostra para nós, ó, é o que eu falei um pouco antes. Então, aqui nós temos as contribuições atuais históricas para as mudanças climáticas. A primeira coluna que vocês estão vendo aí são as emissões históricas de CO2, de 1850 até 2021. O país que mais emitiu, com 19%, Estados Unidos da América. Em segundo lugar, empatados vem a China, com 13%, e a União Europeia, com 13%. Não, desculpe. O resto do mundo... Tá, vamos lá, porque aqui você fala o resto do mundo na verdade, o resto dos países do G20 tem 25%. Aí depois viria Estados Unidos como um país, né, unitário, maior emissor, 19%, histórico. Depois vem China e União Europeia como os maiores emissores, 16% o resto do mundo. Então vejam o buraco que nós estamos, né? Na verdade, o problema da mudança do clima praticamente foi causado pelos países mais ricos, G20, 76%. Sobram aí 24% para o restante, né, da humanidade. Aí tem a contribuição para o aquecimento, depois tem a terceira coluna, as emissões atuais de gases de efeito estufa, pessoal. Então, a China tem 30% das emissões atuais de gases de efeito estufa. Depois, nós temos o resto dos países do G20, são os países mais ricos, e os Estados Unidos vêm com 11% das emissões de gases de efeito estufa. Tá? Então, se a gente observa isso com relação à população, aqui
Aqui do lado tem a população. A gente verifica que há um desbalanceamento muito importante em termos de quem mais emite e de onde está a maior parcela da população. O fato importante, eu acho, dessa figura que eu quis trazer para vocês é observar que nos últimos 230, vamos colocar 1850, 180 anos, 175 anos, os Estados Unidos, o país que mais emitiu gás de efeito estufa individualmente, depois a China. Hoje, esse quadro de emissão, digamos, anual contemporâneo, a China passou à frente dos Estados Unidos em termos de emissão, é onde a maior parte da indústria, né, mundial se desenvolveu nos últimos 20 anos. Quando a gente olha para o Brasil, gente, vocês estão acompanhando, pessoal? Quem tiver alguma dúvida pode falar, levanta a mão, coloca aí no chat. Eu acho muito importante para a gente fixar esse quadro, que é um quadro que nós vamos depois explorar um pouco em relação às vulnerabilidades, né? Então, se a gente olha para o Brasil, o que nós estamos vendo? O mundo emitiu cerca de 55 gigatoneladas. O Brasil, ele está entre os 8 maiores emissores, né? Ele emitiu em 2023 2,29 gigatoneladas. Então, cerca de 5% das emissões globais, o Brasil é que emite. Esse gráfico que vocês estão vendo aí, ele é de 1990 até 2023, é o último ano. O Brasil sempre emitiu mais em função do desmatamento. Então, a parte verdinha das colunas aí é mudança de uso da terra e floresta. Depois nós temos, em segundo lugar, a agropecuária, emitindo muito em função do metano, né, que o gado emite. Então, é uma contribuição importante no caso brasileiro. Em terceiro lugar, energia. Depois vem resíduos e a indústria, processos industriais. Mas observem que no ano de 2005, 2006, o Brasil conseguiu alterar bastante a contribuição do desmatamento nas emissões de gás de efeito estufa. Foi o período, inclusive, que a Marina Silva foi ministra pela primeira vez, lá no governo Lula, e foi feito um grande pacto de redução do desmatamento na Amazônia, que teve sucesso em termos de redução. A gente observa que até 2011, 2012, o patamar ele caiu lá de cima da casa de cerca de, vamos colocar, 1.500 megatoneladas, talvez mais um pouco, caindo para o patamar de 500, 600 megatonelada de CO2, especificamente da floresta. Recentemente, houve um pequeno aumento, a gente tem visto aqui na curva, né, na coluna verde escura, em relação ao desmatamento. Então, esse é o grande problema brasileiro. Infelizmente, ele é um problema que, de certa forma, a gente resolveria reduzindo o desmatamento ou chegando a um desmatamento zero, mas tem toda a dificuldade desse arranjo para se conseguir o desmatamento zero em função da pecuária, né, em função da soja, especialmente na Amazônia, e da pecuária. O Gustavo colocou uma observação aqui. Ó, essas informações são alarmantes e me faz sentir uma impotência do caramba, pois a magnitude do problema exige esforços coordenados e abrangentes por parte dos governos para ser resolvido. Gustavo, é isso mesmo. Por outro lado, a gente tem que pensar o seguinte, não existe solução individual sozinha, né? Ou seja, é o que você falou, é coordenação. E a gente, felizmente, hoje, independentemente da orientação política de cada um, há alguma disposição no Brasil, tanto do governo federal quanto dos níveis subnacionais, das empresas e de outras instituições, de buscar caminhar na resolução desse problema, que é muito difícil, mas só de você ter boa vontade de alguma coisa, diferentemente do contexto norte-americano hoje, infelizmente, né, com o governo federal que saiu do Acordo de Paris. Então, isso traz um desafio muito maior para nós. Se a gente avança um pouco mais, vocês observem, então, que o desmatamento é o maior problema do Brasil, em termos de emissão de gás de efeito estufa. Eu trouxe aqui as emissões da Bahia, né? A gente já cai um pouco aí em termos de emissão, obviamente, né? 134 megatoneladas. Então, a gente sai de giga e vem para mega, que são milhões de toneladas de CO2 equivalente. Então, a Bahia ela tem mantido mais ou menos estável suas emissões, recentemente aumentou, né, nos últimos anos aí,
E também, no caso da Bahia, as emissões principalmente vêm do uso do solo, desmatamento principalmente, depois a pecuária, depois a energia, e aí resíduos e processos industriais. Isso é interessante porque nós ainda, infelizmente, né, a Mata Atlântica já foi tão degradada, mas a gente observa dados dos últimos anos ainda mostrando uma importância no desmatamento aqui no nosso estado, né? Enfim, a Bahia está entre os 10 maiores estados emissores, até pelo tamanho, né, do estado, então emite uma quantidade considerável de gases de efeito estufa, ainda que não seja, e aí isso é interessante do Brasil como um todo, nós não emitimos tanto em função da energia, que é o grande problema dos países ricos, Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, Rússia. Lá é muito frio, gente, eles precisam de aquecimento, principalmente. Então, isso gasta muito combustível fóssil, é muito carvão que emite muito gás de efeito estufa. No nosso caso, a nossa geração de energia ela é muito menos intensiva em combustíveis fósseis. João? O gráfico aí, se vocês prestarem atenção, a energia, que é a parte em vermelho, ela começa pequena e ela começa a aumentar ao longo do tempo. Porque o Brasil tem uma mudança política também na questão do panorama energético. Ele começou a adotar termoelétricas também. A gente não tinha termoelétricas, e aí começou a adoção das termoelétricas, aumentou essa questão. E também tem a questão da frota que nós temos de carro, que explodiu também essa frota de carros e veículos, que é as grandes fontes aí, né? Então, todo esse processo aí de gasto com a energia, ele vem desses dois processos. Aí, só acrescentando, a agropecuária, ela tem o grande vilão da agropecuária, principalmente, é a adubação, excesso de adubação nitrogenada, que ela contribui muito para a produção de óxido de nitroso, que vai fazer esse excesso de nitrogênio e gases, que é um dos grandes vilões aí do aquecimento, tá? Além do metano da pecuária aí, que a gente tem um dos maiores rebanhos, né, do mundo aí, tá? Não só do gado, mas a gente esquece também que nós temos grandes rebanhos na parte avícola e na parte de suinicultura, que tem uma grande emissão também de gases aí, tá bom? Contribuição. Maravilha, é isso aí, isso mesmo. O metano de longe é muito mais importante, né, do que as outras fontes, no caso da pecuária. É interessante, porque emite muito, tem um potencial, né, de aquecimento global. Se a gente for pensar 22, 24 vezes maior do que o próprio CO2, né? Então você acaba amplificando. Agora, mesmo a gente considerando essas questões, por exemplo, da frota veicular, da energia, de fato, vamos colocar nos últimos 10 a 15 anos, o Brasil chegou meio que numa saturação da hidroeletricidade, não tem para onde expandir. É a Amazônia, a grande fronteira, no entanto, a gente não tem hoje a facilidade de se estabelecer hidrelétricas como tinha 30, 40 anos atrás. Belo Monte foi a última grande hidrelétrica, né, produzida no Brasil, inclusive é um fiasco em termos de geração de energia, infelizmente, e causou um impacto muito grande. Mas a saída de energia firme é você utilizar a termoelétrica, né? Mas, por outro lado, aumentou muito a geração fotovoltaica, né, solar e eólica, ou seja, um aumento muito grande nos últimos 10 anos. Saiu assim da casa de 1% de contribuição, hoje já está em 10%, 15% a participação de energia eólica e solar na matriz elétrica brasileira, que é muito importante, né, em termos de mudança dessa rota. Bom, se a gente se aproxima mais, né, de onde nós moramos, Teixeira de Freitas, trouxe esses dados aí, o que a gente observa? Um panorama bem diferente do Brasil, né? Teixeira de Freitas tem digamos, uma importância grande à questão de consumo energético aqui, né? Nós vamos ver, então, a energia, nos últimos anos, sendo uma principal fonte de emissão aqui no município, e depois a agropecuária, em segundo lugar, e depois os outros, a mudança no uso da terra, processos industriais e resíduos. Então, o consumo de energia em função, claro, do tamanho da população que nós temos, né? E também a questão do desmatamento, ele ter acontecido quando, lá atrás, nós não temos mais praticamente nada para desmatar em Teixeira de Freitas. Vocês observem que lá atrás, 2005 para trás, havia ainda um importante papel à emissão causada pelo desmatamento.
Mas nos últimos anos, né, eu não me lembro agora exatamente, João, é 7% do município tem algum remanescente florestal, 4 ou 7, né? Me falha agora a memória de Teixeira, mas é muito pouco, né? Menos de 10%. Então, nós já desmatamos o que se podia desmatar. Por Na isso que a verdade, energia passa a ter uma importância grande. na verdade, assim, aqui está em torno de 23% a 24%, se eu não me engano. Né? O que acontece no panorama aqui do extremo sul, a gente está em uma estabilidade frente ao desmatamento. Talvez porque não tem mais áreas para abrir, né? Eu não vejo por conta de fiscalização, porque é muito incipiente. Mas no extremo sul como um todo, me parece que está vindo uma estabilidade. Ou seja, teve um grande boom, uma grande abertura de áreas. A gente até fez uma simulação para Porto Seguro, a gente até achei estranho, ficou meio estável essa questão. Mas tem locais aqui que eu vejo piores, sabe? Teixeira de Freitas, assim, não tá bom, mas tem lugares assim, por exemplo, eu vejo Medeiros Neto, que tem quase mais de 80% da área de pastagem do município, pouquíssima área de remanescente florestal. Aqui os remanescentes, assim, se você for pensar em remanescentes em estágio avançado, aí são poucos. Nós temos poucas florestas em estágio avançado. Nós temos algumas... Praticamente não existe, né? Porque é menos de 10%. O sul da Bahia é lastimável. Eu vou trazer uns dados daqui a pouco de outros estudos também. É uma lástima, infelizmente. E pouco conectados, né? Aí a gente liga com a questão da vulnerabilidade. A conexão é muito baixa, né? As florestas em estágio muito inicial e pouco conectadas. Então, é um problema grande. Enfim, mas o nosso problema aqui, em função de não ter mais para onde desmatar, acaba que virou a energia, né? O consumo de energia é que domina em termos de emissão aqui. E a gente já cai, gente, só para ter uma ideia de grandeza, né? Teixeira é 763 quilotonelada de CO2, então é 1.000 toneladas de CO2. A gente partiu do planeta gigatonelada, Brasil mega, agora nós estamos em quilotonelada, só para ter uma ideia dessas grandezas aí, eu acho que é interessante. Enfim, esse quadro ele mostra um pouco do desafio que nós temos de mitigação. No mundo, a mitigação é combustível fóssil, tem que mitigar de qualquer forma. Por isso que a Europa está desesperada, os Estados Unidos deveriam estar, né, mas não estão, porque tem, digamos, alguém que não está muito interessado nessa problemática lá, mas a grande questão é a questão da queima de combustíveis fósseis. Bom, então o Acordo de Paris ele propõe, né, que é de 2015, limitar as emissões no máximo 2 graus Celsius até 2100, final desse século. Num horizonte, ou seja, o esforço deveria ser para não passar de 1,5. Agora vejam o desafio, gente. Para isso, os países devem cortar 30 gigatoneladas de emissões anualmente até 2030. Nós já estamos há 5 anos de 2030 e a emissão global em 2016 foi 49 e em 2022, como a gente viu, foi 57,4 gigatonelada. Então, ao invés de cortarmos, nós estamos aumentando as emissões de gases de efeito estufa, que deveria ser um objetivo para limitar esse aumento da temperatura no máximo 2 graus até 2100. Como eu disse, no final do ano passado, a gente já atingiu 1,5 grau de aumento de temperatura média da superfície do planeta. Então, nós não temos resultados claros ainda e nem horizonte para redução. A última COP29 ela ocorreu em Baku, lá no Azerbaijão. E ela previa, só para vocês terem uma ideia do desafio, né, que tem a ver com a vulnerabilidade, com a adaptação, previa a destinação de 1,3 trilhões de dólares para financiar a ação climática nos países. Isso foi um estudo feito pela própria ONU, pela própria agência da ONU, Meio Ambiente, que seria o necessário para limitar as emissões e se adaptar, né? Os países, principalmente os em desenvolvimento e pobres, se adaptarem.
No entanto, na COP se chegou no máximo ao valor de 300 bilhões de dólares. Então, veja o buraco que existe em termos de financiamento. E esse é um dos grandes problemas, né? A gente, infelizmente, não faz nada na magnitude que se precisa se não tiver recurso, se não tiver dinheiro para que as coisas aconteçam, né? Então, o relatório que saiu, que foi divulgado ao final, ele aponta que as emissões atuais estão indo em direção ao aumento médio de temperatura de 3,1 graus Celsius. Então, meio que se a gente manter as coisas como estão, a temperatura média vai subir 3,1 graus Celsius. Para nós, isso é muito grave, porque isso implica num aumento de 4 a 4,5 graus Celsius, o que vai alterar toda a dinâmica de precipitação, né, de circulação de massas de água, significa a redução da precipitação no Brasil Central e na Amazônia, que é, de certa forma, o grande abastecedor de água do Sudeste, né? Vocês já devem ter ouvido falar aí dos rios aéreos, né? Que é aquela umidade que vem, né? Ela vem do Atlântico, passa em cima do Nordeste, passa na Amazônia, se abastece lá de umidade da evapotranspiração da floresta e desce para o centro-sul do Brasil, especialmente chovendo onde? Em São Paulo. Não à toa, São Paulo é a principal economia do país, também pela água que tem lá em abundância, né? Aí vamos pensar um cenário, 2050, São Paulo já teve agora nos últimos 10 anos alguns eventos de crise hídrica, falta de água. Vocês imaginem até 2050, 2100, a maior economia do país, que precisa de muita água para a indústria e para a agricultura, cana-de-açúcar, etc., não ter água suficiente. Então, as vulnerabilidades elas vão se aprofundando nos cenários, né, que nós estamos vendo hoje, em função da inação. O Brasil ele definiu, gente, no âmbito da COP, das Conferências das Partes, né, e do Acordo de Paris, os países definiram as suas contribuições nacionais. O que cada um vai fazer para limitar o aquecimento global, né? E o Brasil ele propôs uma NDC, que a gente fala em inglês, contribuição nacional determinada, National Determined Contribution, algo assim. Até 2035, reduzir as emissões líquidas de gases de efeito estufa entre 59% e 67%, considerando o ano base 2005. Então, essa é a meta, de certa forma, do Brasil, que vai reduzir, então, entre 850 megatoneladas de gases de efeito estufa e 1.050. Veja, nós vimos que o Brasil ele emitiu 2,5 gigatoneladas, praticamente metade, pouco menos da metade das emissões, o Brasil está propondo reduzir até 2035. Por que o governo brasileiro foi tão arrojado? Porque essa é uma meta totalmente factível. Todos dizem que é factível. Se a gente consegue fazer o grande acordo que foi feito em 2005 para reduzir as emissões, o desmatamento, só o desmatamento já vai garantir essa redução de emissões no Brasil. Então, essa meta ela vai se desdobrar em planos setoriais de clima que estão sendo elaborados agora, sendo atualizados, digamos assim. Eles já foram elaborados há cerca de 10 anos atrás. Inclusive, eu acompanhei isso na minha tese de doutorado, eu analisei esses planos, e agora, 10 anos depois, tanto a meta brasileira quanto os planos setoriais estão sendo atualizados. Então, há planos para vários setores. Aí é o plano que a gente fala, é o plano clima do Brasil, né? Então, o plano ele é composto pela Política Nacional sobre Mudança do Clima, que está lá em cima, que foi promulgada em 2009. Depois nós temos a Contribuição Nacional Determinada e o Plano Clima, que integra estratégias de mitigação, como a gente falou, um dos caminhos é a mitigação, e estratégias de adaptação às mudanças climáticas. Então, esses dois não são dois planos, são duas vias, né? Porque aí tem o plano indústria, tem o plano saúde, tem um plano para cada setor, agropecuária, etc., eles compõem o plano que o Brasil pensa, né? O William colocou uma coisa que é interessante, né?
uma vantagem do Acordo de Paris é a contribuição nacional, né, que respeita a autonomia e soberania de cada país. Porém, tem suas questões. Cada país pode definir não proporcionalmente a quanto polui. É isso, William. Eu uso uma analogia muito interessante do Acordo de Paris e os acordos de clima, né? Eles não são vinculantes, que a gente fala. Eles não obrigam os países a fazer. Eles é que propõem, né? Cada país propõe o que vai fazer. Eu gosto de usar uma analogia, é o seguinte, nós todos vamos sair numa noite, vamos para um restaurante, para um bar, né? Uns tomam cachaça, outros tomam cerveja de pior qualidade, baratinha. O professor João Batista pede o vinho mais caro, toma aquele vinho lá, um Pinot Gris, não sei de que ano, lá europeu. O Williams toma um whisky caríssimo também. Todo mundo come, uns comem um torresmin mais baratinho, o outro come, né, um caviar. Final da noite, 3 horas da manhã, todo mundo em volta da mesa. Vamos dividir. Como é que nós vamos pagar essa conta? Aí chega um infeliz e fala assim, vamos rachar igual para todo mundo. Sempre tem esse infeliz, né? Vamos rachar igual para todo mundo. Aí a galera que tomou sua cachaçinha, comeu torresminha, regala o olho desse tamanho, que não vai ter dinheiro. É mais ou menos isso que ocorre na Convenção, infelizmente, do Clima. Porque você não tem uma contribuição relativa à sua emissão histórica. Isso seria um pouco uma justiça, a gente discute na justiça climática, cada um pagar a partir do que consumiu. Então, cada um paga proporcionalmente ao que consumiu e contribui para pagar a conta, né? Nesse caso da mudança do clima, cada um deveria reduzir as emissões de acordo com a sua contribuição histórica. Esse é o grande debate, gente. Internacionalmente se resume a isso. Quanto cada um vai reduzir, se vai levar em conta o que cada um consumiu ao longo desses últimos anos ou não, e quem vai pagar a conta, né? Eu mostrei lá atrás para vocês que em Baku deveria ter se garantido 1,3 trilhão. No fundo, ao final, o chapéu que foi passado recolheu apenas 300 bilhões de dólares. Então, quem paga a conta e a responsabilidade que cada um tem. Se resume a essa questão. Bom, então aí tem os objetivos do Brasil. Eu não vou entrar em detalhes, mas é interessante vocês observarem, né? Por exemplo, garantir a integridade dos biomas nacionais, fazendo a conservação, restauração, adoção de produção agrícola e pecuária sustentáveis, de baixa emissão de carbono, expandir a produção de biocombustíveis, ampliar a participação de tecnologias e fontes renováveis, etc., etc. Então, tudo isso faz parte do plano que o Brasil está propondo, né? O IPCC, ele traz para nós, é um painel de clima da ONU, que existe, pessoal, e esse é um entendimento que eu gosto de trazer muito, existe uma interdependência entre o clima, os ecossistemas, a biodiversidade e as sociedades. Então, nós vivemos no que a gente chama de um sistema socioecológico ou sistemas socioecológicos. Não adianta a gente querer, digamos, reduzir a emissão se a gente continua desmatando, se a gente continua alterando os ecossistemas na magnitude que a gente faz. Então, é preciso que se compreenda toda essa, digamos, a dinâmica da solução para a mudança do clima a partir da integração e da interdependência do clima, dos ecossistemas, da biodiversidade, das sociedades humanas. E, com isso, também o valor das diversas sociedades, né, e culturas humanas. Então, eu tenho a suspeita de que parte da solução para tudo isso não virá das sociedades ocidentais, que a gente chama, né, entre aspas, mas virá, sim, de povos tradicionais, né? Virá, sim, de como que esses povos eles existiram ao longo do tempo, sem causar grande degradação, e conseguem, de certa forma, ter uma relação, digamos, mais equilibrada, né, com a natureza. Então, a gente tem que olhar para aí também. Temos que olhar para essas culturas, que não é essa cultura, né, industrial, ocidental, para a gente sair desse grande problema que a gente entrou. O William está citando aí o Plano ABC, que é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, que de fato foi um dos mais arrojados, né? Ele foi lançado em 2011, 2012, eu até analisei também na minha tese, e ele tinha técnicas muito revolucionárias, né, para o uso na agricultura, na pecuária, plantio direto, né, integração lavoura-pecuária. Muitas dessas técnicas avançaram. Infelizmente, o financiamento não foi suficiente para fazer com que essas coisas caminhassem, e o próprio Plano Clima
desculpe, o plano Safra, que é o plano do governo, né, para financiar a agricultura e pecuária no Brasil, ele acabou que ele destinou muito pouco recurso para esses planos, especialmente o plano ABC, né, que traria aí ganhos importantes em termos de mitigação das emissões. Bom, vamos avançar, já são 8 horas. Falar um pouquinho das vulnerabilidades, já caminhando para o final, gente. Então, esse é o quadro, pano de fundo que eu queria trazer para vocês, para que a gente entenda, então, de onde vem, quais são as causas das mudanças climáticas. Na verdade, rememorar, né? Porque eu sei que o professor João já tratou aí ao longo do componente, vocês já tiveram acesso a esses materiais, a esses debates. Então, as causas, né? Ou seja, o quadro atual das emissões de gases de efeito estufa e quem são os principais responsáveis. E agora vamos tentar entender um pouquinho o que esse contexto maior traz em termos de vulnerabilidade. Ou seja, todas as sociedades estão sujeitas à mudança climática da mesma forma, né? A gente vai observar que não. Ou seja, há sociedades que têm capacidade de adaptação e de responder à mudança do clima que outras não conseguem. Então, sistemas que estão mais resilientes ou menos vulneráveis e sistemas mais vulneráveis. Para isso, a gente tem que entender o conceito de vulnerabilidade, né? Então, temos bem simples também o conceito que vem do IPCC. Então, a vulnerabilidade é o grau de suscetibilidade de um sistema aos efeitos adversos da mudança climática, ou sua incapacidade de administrar esses efeitos, incluindo variabilidade climática ou extremos climáticos, no caso, né? Quando a gente fala ali sistema, pessoal, pode ser um ecossistema, pode ser a Mata Atlântica aqui no sul da Bahia, ou pode ser uma cidade. Aí eu posso fazer uma pergunta, inclusive, de pesquisa, muito importante. Quem sabe alguns de vocês não se animam a desenvolver uma pesquisa nesse nível em TCC e no mestrado. Uma pergunta interessante: qual o nível de vulnerabilidade da cidade de Teixeira de Freitas às mudanças climáticas? É uma pergunta de pesquisa interessante. A gente pode fazer para Itamaraju. Qual o nível de vulnerabilidade de Itamaraju? Né? A gente utilizar alguns indicadores, né? Digamos, como é que é o território, se está sujeito ou não a inundações, se a agricultura depende muito de irrigação ou se ela está sujeita à chuva natural. Então, dá para se construir essas pesquisas a partir do conceito de vulnerabilidade. Então, a gente observa que muitas cidades, como Itamaraju, recentemente, nos últimos 2, 3 anos, aqueles eventos de chuva que tiveram lá, causaram um transtorno muito grande. Pessoas, casas, bairros alagados, pessoas fora de suas casas. Isso mostra o quê? Um nível de vulnerabilidade considerável aos eventos extremos. Então, algumas cidades mais, outras menos vulneráveis. Mas o conceito ele é muito importante. É como que o sistema está sujeito a ser afetado por esses eventos. Agora, um elemento importante é que os ecossistemas, digamos, e os sistemas antropizados, né, tecnoecossistemas, agroecossistemas, eles já estão tão degradados, pessoal, em função da forma com que a gente utiliza esses sistemas, que as mudanças climáticas elas se somam a, digamos, contextos de vulnerabilidade já muito grandes. Então, quando a gente observa, né, andando pela estrada e pelo campo, ou de carro, de ônibus, um pasto totalmente degradado, ou uma encosta de morro com grandes vossorocas, né, aqueles buracos, né, onde quando chove, né, carregam e carreiam sedimento, nutriente, etc., a gente vê um sistema que está degradado. E por que ele está degradado? Porque a forma com que as pessoas utilizam, ou coloca muito gado, ou explora aquele solo de uma forma que não deveria ser, ou desmata o topo do morro, ou tira a vegetação que tem, né, nas encostas. Ele já é um sistema vulnerável por conta do uso que se faz dele. Aí vamos pensar num contexto em que as chuvas aumentam e são chuvas mais concentradas, eventos extremos, como aconteceu em Itamaraju e aconteceu em São Paulo e outros lugares. Ela cai muito rápido num curto período de tempo. A tendência é que esse sistema, esse pasto que já está degradado, ele vai ser ainda mais, digamos, degradado
e mais prejudicado nesse contexto, né? A gente pode pensar nas cidades. Bom, cidades que não têm sistema de saneamento, que não têm sistema de coleta de água pluvial, quando vem uma chuva que não é comum, muito forte, a tendência é alagar tudo. Então, são sistemas altamente vulneráveis. Então, a vulnerabilidade ela se soma a uma vulnerabilidade que já existe da nossa prática com a própria mudança do clima. Aí eu vou trazer alguns exemplos que vocês certamente conhecem também. A própria Mata Atlântica, né? Aqui essa imagem clássica, né? Em 1500, ela ocupava toda a região costeira brasileira, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, né? Mata Atlântica, né? Fica próximo ao Atlântico, recebe a umidade que vem do Oceano Atlântico. Atualmente, o que nós temos? Remanescentes de Mata Atlântica. Aí lá varia os dados, mas entre 20% e 30% de área ainda de Mata Atlântica, 20%, 17%, dependendo do estágio de sucessional, se ela é mais uma mata mais de estágio clímax ou uma mata primária, mas cerca de 20% é o que existe hoje. A gente degradou todo o restante. É um sistema altamente vulnerável por si só, pela forma com que nós usamos a Mata Atlântica. Soma-se a isso a mudança do clima, a tendência é ficar mais vulnerável ainda. Então, 12,4% da população brasileira vive, né? Não, desculpe, é quanto que está aí? Está muito pequenininho escrito o slide. 12,4% é o dado que está sendo usado aqui, ó, SOS Mata Atlântica, de 2019, gente, é menos até do que eu falei. Segundo o SOS Mata Atlântica, 12,4% da área original continua de pé. É onde vive 145 milhões de habitantes, mais de 60% da população brasileira, porque cresceu um pouquinho, né, a população nos últimos anos. Então, os 3 maiores centros urbanos e 7 das 9 principais bacias hidrográficas. Imaginem esse sistema que já é vulnerável pelo desmatamento, num contexto de mudança climática, fica mais vulnerável ainda. Então, é uma questão importante. São Paulo, né, a maior cidade do país, ficar sujeita à falta de água. É algo que traz transtornos gigantescos, né? Aqui na nossa região é a mesma coisa. Bom, esse estudo aqui, de 2018, Rezende et al., é muito interessante que ele avalia a cobertura vegetal por município no bioma Mata Atlântica. E o que a gente observa, eu fiz o círculo ali no sul da Bahia, ó, e olhando a escala de cobertura vegetal, o sul da Bahia, ó, praticamente todos os municípios, com exceção do Prado, eu consigo ver pela forma ali do município. Vocês não estão vendo... Peraí, deixa eu ver. Aí não está aparecendo o círculo que eu fiz aqui, ó. Vocês não estão vendo, né? Vocês veem o mouse que eu mexo, né? Então, aqui é o sul da Bahia, beleza. Então, pela escala, aqui nós temos menos de 30% da vegetação disponível. Toda a região, né? O Prado está um pouquinho mais escuro porque tem o Parque Nacional do Descobrimento. Então, você aumenta essa média. Então, o Prado deve estar 35%, 40% de área ainda. Mas o restante, a gente sabe que, como a escala que Rezende utilizou ela é muito grossa, é 0 a 30%, então, certamente, Teixeira está ali com 7%, 8%, mas está abaixo de 30%. Então, é uma situação muito vulnerável, porque a gente sabe que as florestas ajudam na manutenção da água, ajudam na redução de erosão, ajudam em vários outros aspectos ligados à qualidade da água do rio, né? A mata de galeria, por exemplo, a mata ciliar, quando chove, retém o sedimento que iria para dentro do rio, que iria causar o assoreamento do rio, que iria prejudicar a qualidade da água, que depois a gente paga muito caro a Embasa para tratar essa água que tem muito sedimento. Tem muito sedimento por quê? Porque não tem mata ciliar nos nossos rios. E Itanhaém não tem mata ciliar, infelizmente. Então, é um contexto de vulnerabilidade que impacta diretamente a nossa vida, o nosso dia a dia, em função do desmatamento e da mudança climática. Aí o dado que eu acabei de citar, déficit de vegetação ripária na Mata Atlântica. É o mesmo estudo, esse artigo é muito interessante. E aqui eu estou dando um zoom, ó, no sul da Bahia. A escala de déficit de vegetação ripária, que é a vegetação que fica em torno do rio, né? Então, o vermelho escuro quer dizer que entre 80% e 100% de déficit, ou seja, não tem vegetação ripária. Praticamente foi tudo exterminado onde está vermelho escuro.
O vermelho mais clarinho, entre 40 e 80, entre 60 e 80. E o vermelho, quase um rosa, né? Entre 40 e 60%. A gente observa, então, olhando aí os municípios do sul da Bahia, aqui nesse trechinho, mais de, em média, 60% dos rios não tem, 60% do rio está descoberto, né? Porque acima de 40 aqui nessa área, aqui nessa mais escurinha acima de 60 e aqui acima de 80. Teixeira de Freitas está aqui, ó, onde está a minha bolinha. Tem mais, ou seja, menos de 20% de vegetação ripária, mais de 80% de déficit. Então, vejam o que é isso quando a gente pensa em termos de vulnerabilidade às mudanças climáticas. A água, pessoal, é um dos principais, digamos, elementos que causam vulnerabilidade, porque a gente precisa de água para tudo. Ninguém vive no meio do deserto do Saara, a não ser se você vá para lá e encontre uma... Como é que fala? Onde tem água? Fugiu a palavra. Não um paraíso, não, onde tem a água com aquele... Um oásis, muito obrigado, William. A gente encontra um oásis lá, tudo bem, tem lá aqueles povos, né, beduínos e tal, que vivem transitando, mas carregam a água nos camelos e tal. A gente não consegue viver. O semiárido nordestino, a gente tem visto, ano após ano, a dificuldade, mesmo com políticas públicas, de cisterna, etc., mas é um problema gravíssimo. Então, o maior fator de vulnerabilidade mundial é a questão da disponibilidade de água. Esse é um elemento muito importante. E aí nós chegamos ao papel importante das unidades de conservação aqui no extremo sul da Bahia, né? São 6 unidades de conservação federais, outras estaduais e muitas outras municipais, que formam, querendo ou não, um cinturão, ainda que seja muito pouco, em termos, olhando para todo o território, mas o Parque do Descobrimento, o Monte Pascoal, o Pau-Brasil mais em cima, aí tem aqui eu esqueço o nome desse parque nacional aqui na divisa com Minas, me falha. Reserva Extrativista de Caçurubá, Reserva Extrativista de Corumbau, formam, de certa forma, um grande cinturão que protege. Não é Belmonte, não. Belmonte é no litoral. Esse é do interior aqui, que fica na divisa da Bahia com Minas. Forma um cinturão que protege a biodiversidade e, ao mesmo tempo, nos fornece serviços ecossistêmicos. Um deles, absorção de carbono. Se essas florestas não estivessem aqui, ia ser pior ainda a situação, né? Bom, a nossa região, então, aí dados do MMA, né, Ministério do Meio Ambiente, ela se mostra muito vulnerável, né, às mudanças climáticas, especialmente o sul da Bahia e norte do Espírito Santo, principalmente em função de um contexto socioeconômico que aumenta essa vulnerabilidade, intensa atividade agrícola, alta densidade demográfica e fragilidade dos mananciais utilizados para abastecimento público. Por que é frágil? Pelos dados que eu mostrei antes. A gente não tem proteção das nascentes, nós não temos mata ciliar, não tem proteção dos rios, então você torna essa região muito frágil em termos de disponibilidade. Aqui, só para a gente mostrar, são dados que a gente publicou, aí o professor João Batista, um artigo que a gente publicou recentemente, que faz um pouco essa discussão das vulnerabilidades aqui no extremo sul da Bahia. Quem quiser dar uma olhada depois, pode procurar, a fonte está aí do lado, Drivers of Vulnerability, e nós vemos que a maior parte, né, aqui 1980, o dado, 1990 e 2018. Então, a gente vai observar que o eucalipto ele acaba tomando boa parte da região centro-sul da nossa região. Ele era muito menor, digamos, representativo aqui do uso e ocupação do solo. A pecuária, as pastagens, que sempre foram muito importantes, migraram muito mais para a região, digamos assim, noroeste da nossa região, inclusive em cima das áreas verdes, olha aqui, de florestas. Então, olha quanto carbono foi lançado na atmosfera nesses últimos 30 anos e continua. A gente não só retirou um sistema que absorvia carbono, as florestas, como a gente converteu essa floresta em pasto, que emite muito carbono por meio do rebanho e também da própria pastagem, né? Se for mal manejada, pior ainda, emite muito mais. Então, tudo isso traz um contexto de vulnerabilidade muito grande na nossa região.
Só acrescentar aí, assim, essa troca desse uso e ocupação do solo que teve, né, principalmente para áreas de pastagem, porque acontece novos ciclos, né, porque o ciclo aqui ele funciona basicamente você extrai a eleição da vegetação nativa, a abertura das pastagens para depois a implementação da silvicultura. Não quer dizer que ali em Itamaraju, Jucuruçu, vai iniciar um novo ciclo, né? Não sei, porque o crescimento ali de eucalipto é muito pequeno, tá? Pode começar não. Mas a maioria das áreas de pastagens que a gente vê aqui são muito mal manejadas. Então, no contexto de vulnerabilidade, ela vai dar uma vulnerabilidade também nas questões hídricas, ou seja, você diminui as taxas de infiltração da água no solo, né? Diminui as recargas, você vai criar uma crise hídrica, e pior, você aumenta as vazões máximas, né? Que é o exemplo que nós estamos tendo aqui, né? Enchentes corriqueiras aí. Água cai e corre, né? Rápido. Esse excesso de escoamento superficial quando deveria infiltrar. É um processo que está ocorrendo, faz tempo que está ocorrendo isso. A gente até na apresentação dele a gente estava falando, olha, vai começar o aumento de precipitações máximas e um ano depois veio aí Itamaraju, dobradinha, né? 2 anos seguidos aí. 2 anos, no extremo sul aí, tá? Então, é isso, assim, um contexto de vulnerabilidade que ele é causado pelo uso que nós fazemos do solo, independentemente da mudança climática. Não tem a ver com mudança climática, né? É a dinâmica econômica desse território. Quando vem a mudança climática, a gente soma um outro fator que aumenta ainda mais uma vulnerabilidade que já existia antes. Então, é interessante a gente, ou seja, nós temos que atacar o problema da mudança do clima, ao mesmo tempo também atacar o problema do uso do solo que nós temos hoje, né, aqui nesse território e no Brasil como um todo, de certa forma. E aí só há uma solução, gente, quer dizer, não a solução, mas só há um caminho. Por exemplo, o que Itamaraju fez, de certa forma. Há uma política pública, lei de que o eucalipto não pode ter determinado percentual lá. Então, eles limitam, ou seja, a Câmara de Vereadores legislou que é o papel da Câmara de Vereadores. Se deixar na mão do mercado, sem nenhum tipo de regulação, a tendência é seguir o caminho que você falou, João. Eventualmente, o eucalipto, se tiver uma rentabilidade maior que a pecuária, ele vai tomar conta de tudo. Se a pecuária manter uma rentabilidade, não, vai concorrer. Você vai concorrer porque você também tem ganhos, então vai ser uma dinâmica de concorrência. Mas o mercado, por si só, quando ele funciona sem regulação nenhuma, ele tende a homogeneizar, ele tende a ocupar o espaço com aquilo que está rendendo mais e que está gerando mais lucro para quem está plantando, né? Sob pena, obviamente, da ampliação dessas vulnerabilidades. Então, por isso a importância de políticas públicas que deem conta desse problema, né? Em termos globais, gente. E não é só na questão ambiental, mas na questão econômica também. Você não pode ter uma única atividade dominando todo o território, porque você cria uma fragilidade muito grande se você tiver uma mudança de panorama econômico no território ou mundial, e aí você quebra o município. Assim, o município investe só em eucalipto, quebra um setor de silvicultura, ou a empresa sai daqui, o município vai para o saco. O município vai para o saco. Você não pode, você tem que ter diversidade. É aquela coisa de colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? De fato, é um risco grande, enfim. Mas quando fica a dinâmica econômica, é interessante. Quando se move só com esse driver, né? Com esse vetor, infelizmente essa é a tendência. É monopolizar tudo, porque é o que dá mais dinheiro. As próprias fazendas vão naturalmente migrando para aquilo que dá mais dinheiro. Por isso a importância das políticas públicas, né? Bom, o contexto global, só para a gente ter uma ideia, esse dado de 2023 do IPCC, metade da população global vive em contextos atualmente vulneráveis às mudanças climáticas. Tanto regiões que sofrem por seca prolongada, quanto regiões que sofrem por alagamentos e enchentes que vão se tornar cada vez maiores, né? Então, essa é uma questão, digamos assim, central, fundamental na discussão de mudança do clima. Por isso que eu trouxe a discussão da desigualdade social lá atrás. Não adianta a gente mitigar as emissões
e nos adaptarmos sem mexer nas desigualdades sociais do planeta, porque muito da capacidade de adaptação, da resiliência das populações tem a ver com também as condições mínimas dentro do contexto que a gente vive hoje na sociedade global, né? Bom, aqui são os dados só de um painel do governo federal, que é o painel de Adapta-Clima, de adaptação. A gente observa, foi feita uma análise, pessoal, com os municípios, todos os municípios brasileiros, né? Então, a cor aqui, laranja e vermelho no gráfico de cima, são os municípios com alto índice de vulnerabilidade a desastres geohidrológicos, alagamentos, né? Então, veja, mais da metade dos municípios brasileiros, somando aí o laranja com o vermelho, estão sujeitos a inundações, enxurradas e deslizamentos de terras, o que é muito grave, né? Muito importante, e as políticas públicas têm que dar conta disso. Porque por mais que isso vá afetar com mais ênfase as pessoas mais vulneráveis, mais pobres, a sociedade como um todo está sujeito a esses efeitos, porque isso vai impactar a economia, que vai impactar toda a geração de renda também. Então, assim, é importante a gente ter clareza que a vulnerabilidade ela não é algo dado. As pessoas não nascem vulneráveis. Os sistemas, as sociedades não nascem vulneráveis. Elas podem se tornar vulneráveis. Então, a vulnerabilidade ela depende de fatores como a infraestrutura, a capacidade econômica, social, disponibilidade de recursos para preparação, instituições, pessoal, sólidas. Então, por exemplo, Defesa Civil tem um papel fundamental em determinadas situações. As secretarias municipais dos municípios são fundamentais para dar suporte, para educar, para capacitar as pessoas em várias frentes. Os órgãos públicos municipais, estaduais e federais, ambientais, relacionados à saúde, à defesa, são fundamentais para reduzir essas vulnerabilidades. E aí, William, interessante o que você traz, inclui, obviamente, os órgãos ambientais, os órgãos de fiscalização, os órgãos que vão buscar aplicar e controlar, né, monitorar a legislação se está sendo aplicada ou não. Então, o que se fala já há muito tempo, que a gente tem que sair de uma gestão, digamos, socioambiental, de uma abordagem reativa, no sentido de que aconteceu a cheia e os alagamentos em Itamaraju, a prefeitura vem e responde, junto com a sociedade, para uma abordagem proativa que antecipe os problemas. Então, se há pessoas que vivem em áreas de várzea de rios, em áreas de cheia, onde os rios naturalmente enchem, ou regiões onde historicamente não se tem registro de cheia, mas se observa que no último evento já encheu. Ou seja, os extremos eles têm trazido eventos que muitas vezes têm recorrência de 100, 200, 500 anos, são eventos que a gente não tenha visto, talvez, aqui no território. Então, a gente deve se antecipar, as prefeituras, os estados e o governo federal. A ideia dos planos é a gente se antecipar para reduzir riscos, para a gente reduzir os danos que vão trazer para as vidas das pessoas, para os ecossistemas, para os sistemas como um todo, né? A discussão de justiça climática é muito importante, eu espero que a Guinevere vai trazer, eu não vou aprofundar aqui, mas, assim, eu já trouxe o dado a nível de país, né? Quando a gente olha a nível de indivíduos, 1% dos habitantes do planeta foi responsável pelas emissões de gases de efeito estufa, na mesma proporção que 66% da população mais pobre. Então, é interessante. Essa é a dimensão da mudança climática. Quem causou o problema são as sociedades mais ricas, as pessoas mais ricas, mas quem está sofrendo de forma mais aguda o problema são as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, né? Isso que a gente chama de a discussão da justiça climática ou da injustiça climática. Bom, o que podemos fazer, pessoal? Alguém sugere alguma coisa? Cadê o... Comentou lá no início o Gustavo, né? O que você acha, Gustavo, que a gente pode fazer para mudar esse cenário? A gente não precisa, infelizmente, nós não temos capacidade, né, de mudar as políticas lá em cima, mas a gente pode fazer coisas aqui. Diga, pode dizer, foi João Vitor que levantou a mão?
Oi, professor, consegue me ouvir? Sim, pode falar. Pronto, se tratando de todo o conteúdo da aula, né? Acho que o interessante seria ir de forma mais ativa, né? Nessa questão de quem está causando quem está contribuindo mais para esse desastre, né? Seguindo o contexto da mesa, quem come torresmo e cachaçinha está pagando a conta de quem toma chardonnay. E a roda o ciclo se mantém. Quem come torresmo continua comendo torresmo, quem toma chardonnay continua tomando chardonnay. Então, acho que o interessante seria ir nessa raiz do problema. Porque, falando como alguém que tem vontade de trabalhar com conservação, né, espero que exista algo que eu queira conservar futuramente, dói muito ver como as coisas estão caminhando, né, por uma forçante antrópica, nós mesmos, ações do próprio ser humano, e ver principalmente está afetando a questão do desmatamento, né, que é o caso do Brasil. A gente é dono da maior biodiversidade do mundo e ver tudo isso indo embora por ações de uma minoria, né, em contexto global, está afetando a gente. Então, acho que uma abordagem boa seria ir realmente de forma mais jurídica, porque a gente está tratando de mercado corporativo, está tratando de dinheiro, por assim dizer, né? A natureza está sendo comercializada. Então, tudo que envolva perca de dinheiro, que é diminuir a emissão de CO2, beleza. Mas isso, para a menor parcela, que é a parcela mais rica, significa perda de dinheiro. Então, não vou aceitar. Isso é, para a minha realidade. Não vou aceitar. Então, acho que seria uma forma mais ativa no intuito mesmo de políticas públicas, leis, multas, penalização mesmo. Porque acho que só vão aprender quando realmente doer no bolso e ter que cumprir pelas penalidades, porque a gente sabe que muitos saem livres, né? É isso aí, João Vitor, interessante o que você traz. Ou seja, a dimensão política ela é fundamental. A gente não resolve esse problema sem passar pela dimensão política, né? E da política, da boa política, tomada de decisão informada no diálogo com a sociedade, né? Então, acho que é uma questão. O Gabriel traz também questões importantes, falta de planejamento, né? Políticas públicas, mitigação para desastres hidrogeológicos. Então, acho que essas medidas aí importantes. Aí o Gustavo está colocando, né, o que nós mortais podemos fazer. Bom, eu trouxe algumas questões aqui que eu tenho pensado bastante, gente, nos últimos tempos, em relação a essa questão, pensando muito no nosso território, né? Uma coisa muito importante é o seguinte: as opções de adaptação que a gente tomar hoje, eventualmente daqui a 10 anos já não servem nada. Então, tem uma questão temporal que é muito importante. Porque se a gente deixar o tempo passar mais, isso ocorreu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, gente. O debate era: a gente tem que se adaptar agora, mitigar e se adaptar. Porque daqui a 20 anos já não vai fazer sentido, porque a coisa já vai ter ultrapassado o limite mínimo. Então, é mais ou menos onde a gente está. A gente tem que tomar essas medidas o quanto antes para que elas surtam o efeito necessário de reduzir essas perdas projetadas ao longo do tempo, né? Porque daqui a 10 anos não vai fazer mais sentido. Então, pensando muito aqui no nosso território, nas questões que nós temos debatido aqui nos últimos anos, né? Uma das questões, né, que seria claramente viável e fundamental de se fazer é o que a gente chama de adaptação baseada em ecossistemas. É a gente se adaptar junto com a natureza. Nós temos um espaço gigantesco de restauração florestal aqui, vocês sabem disso, como a gente viu nos dados. A gente poderia estar fazendo isso nas matas ciliares, por exemplo, o que vai trazer uma série de benefícios relacionados, né? Eu estou citando aí os rios da bacia aqui, da microbacia próxima a nós, né? Peruípe, Itaém e Jucuruçu. Vai trazer uma série de benefícios imediatos, assim, né? Imediatos que eu digo 5, 10 anos com esse processo de restauração das matas ciliares, como, por exemplo, redução do assoreamento, outros benefícios relacionados a serviços ecossistêmicos, né? A questão da própria qualidade da água e disponibilidade da água, né? Isso viria junto à absorção de carbono, resiliência a enchentes, melhora da qualidade, como eu falei, da água, redução do custo de tratamento da água. O principal custo é para tirar esses sedimentos que ficam em suspensão na água, que se gasta muito lá o sulfeto de alumínio, né, que se usa para caramba. A gente evitaria custos com obras de engenharia. Por exemplo, no futuro, pode ser que determinadas regiões vão ter que ter contenção. Aí se gasta fortunas com engenharia, sendo que a gente poderia estar fazendo hoje com a própria natureza, né? Além de gerar emprego e renda, que
Porque programas de reflorestamento, de restauração, demandam pessoas, pelo menos por alguns anos, né? Se for uma restauração bem feita, manejada, você leva um tempo, né? Então, é um pouco isso que eu trouxe aí, ó. Favoreceria também a regulação do clima local, né? A questão do assoreamento e outras questões que viriam. Então, isso é para ontem a gente já poderia estar fazendo. Com financiamento do poder público, participação dos órgãos de fiscalização. Por quê? Quando a gente olha uma fazenda que tem pastagem, né, que tem criação de gado, pecuária, e o pasto vai até o rio, está errado, está equivocado. Ou seja, o Código Florestal já exige que ele tenha uma área de mata ciliar. E nós vimos, pelos dados que eu mostrei do estudo de Resende de 2018, que mais de 60% dos rios aqui estão sem a mata ciliar. Então, há um potencial muito grande. A gente construiu uma grande concertação, digamos assim, um grande acordo, né, para fazer isso. Bom, um programa de coleta seletiva de resíduos na região extremo sul. A gente sabe que a coleta aqui é muito precária, especialmente não há coleta seletiva. Então, haveria a possibilidade, né, de a gente reduzir o que é destinado aos aterros, redução da emissão de gases de efeito estufa, menor custo de coleta, geração de renda e dignidade para os catadores, redução de doenças relacionadas a vetores. Veja, é uma série de benefícios que surgem com ações como essas, que vão além da mudança climática, mas que também contribuem para mitigar e para a gente se adaptar à mudança do clima. Transporte. Pensando em Teixeira de Freitas, o nosso município ele é plano. Nós conseguiríamos implementar, e já deveria existir, né, uma rede de ciclovias para dar conta do deslocamento. A gente sabe que muitas pessoas não andam de bicicleta, por quê? Porque tem receio, tem medo, o trânsito bem caótico, né, bem louco, e a gente estaria, veja aí o quadrinho, ó, essa figura, reduzindo as emissões a partir do transporte, gerando saúde para as pessoas, porque quem se exercita, né, anda de bicicleta, a tendência é ter uma saúde melhor, mais forte, com isso reduz custos no sistema de saúde, etc. e tal. E aí, a gente precisaria ter uma grande articulação, uma governança que a gente fala ambiental regional, que juntaria, né, como a gente falou, e vocês comentaram, gente, a respeito da questão política, né, foi citado pelo João aí recentemente, João Vitor, a questão política, uma articulação com as prefeituras, comitês de bacia hidrográfica, colegiado do território de identidade, universidades, órgãos públicos, empresas, né, que são responsáveis ambientalmente, e a sociedade de forma geral. Poderia haver uma grande concertação para que houvesse essa governança socioambiental. Soma-se a isso, o pessoal colocou aqui, eu estou vendo o Gustavo e a Amanda também, né, a questão da sensibilização, da conscientização ambiental, também é muito importante. Então, os grandes desafios que nós temos hoje é o seguinte: vontade política, né? Os políticos querem fazer isso? A interação entre o poder público, academia e sociedade civil, que seria isso que eu estou chamando de uma governança ambiental. É um desafio se criar isso. Linhas de financiamento acessíveis, você tem que ter recurso para as coisas acontecerem, para a gente realocar populações, programa de restauração florestal, tudo isso demanda recurso financeiro. Obviamente que a educação, como vocês já salientaram, é um desafio grande também. Como, né, amplificar essa educação com foco em vulnerabilidade, em mudanças climáticas, pode ser feito. E a organização e mobilização da população. De certa forma, aqui está um dos gargalos, né? A sociedade organizada para que pressione os políticos, para que os políticos respondam às demandas que estão sendo colocadas atualmente. Então, esse é o grande desafio. A sociedade engajada e, digamos, que conhece e compreende do tema, vai conseguir, de certa forma, pelo menos fazer o processo de forçar, né, os políticos a agirem de alguma forma. Então, já caminhando para o final, pessoal, já está dando aí a 1h30 que a gente combinou, hoje nós temos algumas vantagens em relação a outros momentos que esse planeta já passou, né, com as sociedades humanas. Nós temos conhecimento científico a nosso favor, que já indica e já compreende, já tem, digamos, um diagnóstico do que tem que ser feito, do que pode ser feito.
Nós temos o potencial da ação política por meio da mobilização social, mas que depende, então, da educação, da formação das pessoas. E o que nos traz uma série de desafios são os riscos, as vulnerabilidades, que já estão colocadas para nós hoje, né? A gente citou alguns aqui ao longo dessa aula, e para a gente conseguir vencer esses processos, de certa forma, isso vai depender de financiamento, isso vai depender de recurso, de grana, para que, né, lá onde, digamos, as comunidades que vivem em região ribeirinha, que vivem, né, em regiões vulneráveis, em Itamaraju, em Medeiros Neto, aqui em Teixeira, possam eventualmente ter acesso a financiamento ou para construírem casas em outros lugares, ou para próprio poder público reassentar essas pessoas em outras regiões que não sejam vulneráveis. Pessoas que vivem em costas, né, serem retiradas de lá. Nós vimos na última década aí vários eventos em Petrópolis, Teresópolis, no Rio de Janeiro, também com a morte de muitas pessoas que moram em regiões de encostas. Então, isso depende muito de financiamento para colocar as coisas para acontecerem. Então, esses são os desafios que estão colocados para a gente tentar reduzir as vulnerabilidades socioambientais relacionadas às mudanças climáticas, pessoal. E isso vai ser muito debatido ao longo desse ano, tá? Eu participei recentemente das conferências, né, municipais de meio ambiente aqui na região, que trataram do tema das mudanças climáticas, com foco na COP30 em Belém. Fui eleito delegado, irei para a Conferência Estadual de Meio Ambiente em Salvador, agora em março. Então, lá nós vamos construir propostas para serem levadas para a COP30 em Belém, e também vão ser eleitos delegados para irem para a COP30. Então, nós estamos tentando aí fazer e contribuir nesse debate aqui na região, que é um debate que a gente tem que levar, de fato, para dentro das escolas, para a rua, para o poder público, para que a gente consiga, de certa forma, superar, ou, no mínimo, estarmos preparados para enfrentar a mudança climática que já está aí na nossa porta, né? E, para isso, Paulo Freire, para finalizar, nos ajuda muito, né? Então, eu trouxe aqui um trecho do Freire, que nos ajuda a pensar. E aí, Gustavo, né? Você que colocou aí, eu acho que foi o Gustavo, o Gabriel também, a questão de, às vezes, ficar desanimado, né? É preciso ter esperança, mas ter esperança, como traz aí Paulo Freire, do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. É o que a gente precisa, fazer de outro modo coletivamente hoje, né? Porque esse é um desafio da mudança do clima, não vai ser um cientista, um físico, um matemático, um político que vai resolver. É o conjunto da sociedade que vai ter que se juntar para dar conta desse problemão que a gente se meteu. Gente, é isso. Eu acho que eu consegui trazer aí o que eu estava planejando para o nosso encontro hoje. Fico à disposição se alguém quiser colocar mais alguma questão, fazer algum comentário, João. E aí passo para você a palavra. Quem quiser, gente, aprofundar ou dialogar sobre o tema mais à frente, fica à vontade de me procurar. Estou sempre aí pela UFSB e eventualmente discutir textos e indicar algum tipo de referência também. Estamos à disposição. Tá bom, João? Passo para você e obrigado. Bom, vou pedir desculpa que eu fechei a câmera naquela hora que teve ataques infantis aqui em casa. Muito bom, eu vi o início do ataque. Com uma raquete aqui de mosquito. Então, agradeço, Frederico, pela contribuição, por trazer temas diferentes, da quais nós abordamos durante o componente, né, também. Como eu falei, o tema é sempre multidisciplinar, sempre tem visões diferentes, assuntos diferentes durante o tema, porque ele envolve um tema novo em pauta, é o tema que está movendo o mundo, né? A pauta mundial é essa hoje. Então, é importante sempre trazer pessoas diferentes para o debate, né? Com ideias e assuntos diferentes, tá bom? Não sei se alguém tem uma questão,
professor Frederico. Colocado. A turma já interviu aí ao longo do processo, né? Fred, eu agradeço a presença aí, tá? A contribuição que você deu. E vamos seguindo e a gente vai contribuindo aí com o tema em conjunto com pesquisas, né? Maravilha, João. Obrigado, pessoal. Valeu aí para quem ficou até agora, quem está aí atento ainda. Um abraço e nos encontramos por aí em algum momento. Tchau, tchau. Até mais. Abraço, Fred. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Uma boa noite aí. Tá? Obrigado, João. Obrigado, Fred. Até a próxima. Tchau, professores. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Não vai ter chamada não, Gabriel. Algumas pessoas já saíram já. Não é que é o nome de todo mundo aqui. Vou ver se eu consigo pegar nas notas alguma coisa aqui, mas não vou fazer chamada não, tá bom?